Bom dia, meu povo. O que realmente define uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus? Bom dia, sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e a primeira coisa que nós vamos fazer nessa manhã é dar um like nesse vídeo, e a segunda delas, isso, não precisa nem sair do vídeo, já pode dar o like, e fazer um comentário esperto aí. Você vai botar um foguinho, uma mãozinha fazendo oração, uma mãozinha para cima, ou você vai escrever um comentário dizendo: Pastor David, obrigado por esse devocional, tá sendo bênção na minha vida. Segunda delas, você vai se inscrever no nosso canal, tá na hora de se inscrever. Se você não se inscreveu, tem um botãozinho ali, ó, inscrever-se. Clica nele para você não perder as nossas novidades todo santo dia aqui no YouTube. Agora, mais importante de tudo, se você quiser ser diferenciado, pense em alguém que você gosta, que você ama. Pense em alguém que precisa desse conteúdo de hoje, que vai ser sobre provérbios. Envia ele, compartilha ele com alguém que precisa escutar esse devocional diário. Vamos lá, meu povo? Bom, que realmente é necessário para que uma vida seja bem-sucedida aos olhos de Deus, não aos meus olhos. Vamos lá. Nós temos Provérbios, e Provérbios é um livro de muita sabedoria. Ele é um compilado, ou seja, um quebra-cabeça de tudo aquilo que é sábio e inspirador em Deus, para que um homem viva uma vida bem direcionada. Provérbios fala sobre como se alimentar, Provérbios fala sobre como guardar dinheiro, Provérbios fala sobre não gastar dinheiro, Provérbios fala sobre ser o financeiro de alguém ou não, o fiador de alguém ou não, Provérbios fala sobre cuidar com a mulher que não é boa, Provérbios fala sobre uma esposa sábia, sobre um homem guerreiro, Provérbios fala sobre sabedoria de todo tipo, e aqui nós temos uma parte final de Provérbios. Então ele diz, Provérbios 30, versículo 5, agora ele vai falar sobre a confiabilidade absoluta na palavra de Deus, mostrando que ela é uma proteção na vida de todos aqueles que nela confiam. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Então, a primeira parte, muito verdadeira e óbvia, é que a palavra de Deus ela é pura, refinada, não tem porcaria no meio dela, ela pode ser levada ao pé da letra. É uma palavra que, é claro, dentro dos seus contextos, deve ser obedecida, principalmente se Jesus está falando, tá bom? Mas ela deve ser olhada com os olhos de que nela não existe mácula, sujeira, problema, imperfeição. Pode haver dificuldades bíblicas para você conseguir compreender ela, é claro, né? Porque há várias culturas, várias línguas, é uma palavra que já foi escrita há mais de 2000 anos, só a parte de Jesus, há 4000 anos a parte de Moisés. Então, nós temos 4000 anos antes a parte de Moisés. Então vamos lá. Toda a palavra de Deus é pura e um escudo para os que nele confiam. Ou seja, quando você cumpre a palavra de Deus e obedece, ela protege sua vida. Sabe quando a Bíblia ela fala sobre casamento? O mundo hoje olha para casamento como algo que vai te prender. Quando nós entendemos que casamento é uma proteção, ela te protege. O casamento ele é uma proteção para que eu não traia, para que os meus filhos sejam abençoados. O casamento é uma proteção para que o outro se sinta seguro e honrado por mim. O casamento é uma proteção para que eu não perca e tenha que dividir um monte de tudo aquilo que eu já conquistei na vida, para que eu não tenha traumas e comparações numa separação. O casamento ele é uma proteção de Deus. Deus criou o casamento. E ele disse: seja marido apenas de uma só mulher. Eu sei que existem várias coisas, tem gente que já separou, eu entendo, tudo bem, mas eu quero olhar do ponto de vista bíblico. O casamento ele não é uma cerca que nos impede de ir curtir o mundo. Ele é uma proteção para abençoar a tua vida. Segundo ponto aqui, Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 8, ele diz assim: duas coisas eu te pedi, mas não negues antes que eu morra. Não me dê pobreza, nem a riqueza. Ele está pedindo equilíbrio. Ele diz: me dê o pão da minha porção acostumada. Agora que ele está pedindo equilíbrio. Pensa que quem está pedindo isso é o homem mais rico que já pisou aqui nessa terra. Pensa um cara que tinha ouro para burro, um homem que tinha prata para tudo quanto era coisa, cobre para trabalhar, ferro para trabalhar com tudo. Ele sabendo que tanta abundância quanto a necessidade pode se tornar uma armadilha espiritual. Então, assim, a Bíblia ela diz: é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Logo em seguida, Jesus, ele diz: tudo é possível comigo. O mais importante não é o rico não vai entrar no reino do céu porque ele é avarento. Não. Uma pessoa com muito dinheiro, se o dinheiro não é o senhor da vida dela e ela ama Jesus acima de todas as coisas, ela entra no céu. Ela entra no céu.
Agora, o desafio ela é amar Jesus acima de todas as coisas. Se você é firme e você sabe que a riqueza não vai se tornar uma idolatria para você, amém, vá atrás do que você precisa. Agora, se você sabe, assim como Salomão percebeu, poxa, a riqueza é um problema para mim, ele está dizendo, me dá a porção que eu preciso, eu não quero ser muito rico nem muito pobre, eu não quero passar miséria nem ser muito abastado. Por quê? Eu quero ficar no equilíbrio, porque eu sei que eu só tenho autocontrole no equilíbrio. A gente precisa disso. Porque tem pessoas que vão ser como José, governador do Egito, e vão entrar no reino dos céus. E tem pessoas que às vezes vão ser como Paulo, não vão ter quase nada na vida, mas vão entrar no reino dos céus também. Agora, você tem que ter esse filtro na vida. Porque tem pessoa que, quando começa a ter um pouquinho de dinheirinho a mais, se perde em Deus. E tem gente que, quando começa a entrar num pouco de miséria, um momento difícil da vida, também se afasta de Deus, porque acha que Deus não está abençoando. Então, isso é muito importante, pedir equilíbrio a Deus sobre aquilo que eu posso viver. David, vamos entrar eu aqui sendo vulnerável com você. Eu não estou pedindo nesse momento a Deus para eu ser um pregador do Brasil inteiro. Por quê? Porque eu tenho dificuldade em andar de avião. Então, acho que para andar de avião, ou eu vou passar muito mal da ansiedade, ou vou ter que tomar muito remédio. Então, se eu tivesse que viajar, que nem os pregador itinerante todo santo dia para cima e para baixo, né? Esses dias eu conheci um pregador que ele saiu de manhã comigo para sua cidade, que ele tinha voltado de São Paulo ele já pegou outro voo no mesmo dia para Santa Catarina, de Santa Catarina ele já ia voltar para São Paulo no mesmo dia. Eu não ia ter condições, então eu estou dizendo, Senhor, ou tu me dá a capacidade de voar todo dia de avião, ou eu acho que esse negócio não é para mim, você está entendendo? Então, equilíbrio. Agora, e o cara que consegue voar todo dia? Vai pedir para não voar? Não, o equilíbrio dele é, Senhor, eu consigo voar todo dia. Você está entendendo? Então, se você tem facilidade em não ser dominado pelo dinheiro, pede muita finança para Deus. Agora, se um pouco de dinheiro já te tira da presença de Deus, pede um pouco menos. Não faz sentido, porque o mais importante é a salvação, não é o quanto de dinheiro vai ter. Agora, por fim, né? O escritor ele conclui mostrando que a verdadeira beleza do valor de uma pessoa está no temor do Senhor. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30, ele está falando sobre uma mulher virtuosa. Ele está dizendo assim, ó, enganosas são os favores. Tem mulher que faz favor, mas às vezes eles são enganosos. E vã é a formosura, porque a formosura ela passa, gente. Eu já tive mais cabelo, viu? As entradinhas estão chegando. O cabelo branco aqui já está pegando um pouco. Eu já tive mais energia. Hoje, se eu pego uma gripe, ela dura um pouquinho mais de tempo do que durava antigamente. Eu já tive mais facilidade para emagrecer, meu metabolismo era mais rápido. A formosura, ela passa. Né? A pele vai ficando diferente, mulherada vai colocando botox em um preenchimento, a gente vai tentando fazer algo pela estética, a quantidade de remédio vai aumentando, às vezes, na vida. A gente vai percebendo que a vida vai passando. A formosura ela é vã. É muito bonito você se apaixonar por alguém que você acha bonito. É muito importante, faz parte. Mas você tem que entender que só a beleza é vã. É vazio. É vaidade. Vai passar com o tempo. Se é só pela beleza, vai passar. Tem que ter conteúdo. Então, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, para os solteiros, eu diria, procure alguém que você gosta da beleza, se você é homem, mas ao mesmo tempo, o mais importante é você procurar que ela tema ao Senhor. Ela tem que amar mais a Deus do que ela ama você. Ela tem que ser parecida com Jesus. Você pode muito bem gostar do que você está vendo, mas mais importante do que isso é ela amar a Deus de todo o coração. Então eu quero terminar com uma frase de J.I. Packer. Ele diz: a sabedoria floresce quando a vida é construída sob a palavra de Deus e o temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus em um ponto tão profundo que eu faço aquilo que ele diz para eu fazer, que eu obedeço ele com amor, com carinho, com honra, com respeito. Temer a Deus é tipo com a polícia. Eu não tenho medo da polícia, mas eu respeito eles, porque eu sei que eles são justos e vão fazer a lei ser cumprida. Se eu estou com meus documentos atrasados, eu temo cair numa blitz. Se eu estou com o meu carro batido, eu temo que a polícia vai me autuar. Eu temo o pardal quando eu passo por ele, porque eu sei que ele vai fazer a justiça. Então não é que eu tenho medo daquela placa de ferro que mostra os números do pardal. Eu não tenho medo daquilo. Mas eu temo. Eu respeito com honra, porque eu sei que ele cumpre justiça, né? Talvez a gente não teme tanto aquela plaquinha de 40 por hora, porque ela não faz nada. Né? A gente não teme, às vezes, um cocoruto no meio da estrada, você passa com ele por mais velocidade. Você não teme, às vezes, um escrito no chão que diz 60 por hora, mas a gente teme quando passa na frente de uma
polícia rodoviária. Então, nesse sentido, tema ao Senhor, ou seja, respeite Ele porque Ele faz justiça, né? Viva com Ele. Então, a sabedoria, ela floresce quando a vida é construída sobre isso. Que a tua vida ela seja florida e construída sobre o fato de que Deus ele é contigo e que tu possa ter uma vida muito abençoada e levando em conta todos os firmamentos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que o teu dia seja abençoado, em nome de Jesus.